Olá, meus amores. Beijão no coração de cada um de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Hoje a gente vai rever alguns conteúdos, né, que nós já estudamos, né? E a gente vai rever hoje esse conteúdo para que a gente possa fazer uma provinha maravilhosa, tá certo? Todo mundo concentrado, organizado, tá? E aí, como de costume, a gente sempre começa com as nossas orações, nossos agradecimentos, tá? Então vamos lá, nós vamos nos concentrar, nos organizar, porque momento de agradecer é momento de estar, né, bem ligadinho, tá certo? Vamos lá. Querido Deus, queremos te agradecer por mais este dia lindo e maravilhoso. Queremos agradecer, Senhor, por fazer parte desse dia lindo, fazer parte de mais este dia. Queremos te agradecer também pelo dom da nossa vida, da vida de todas as pessoas que nós amamos, do mundo inteiro também, né? Todo ser vivo. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo alimento deste dia. Que ele nunca falte em nossa mesa e que sempre tenhamos cada vez mais, para que a gente possa, né, ajudar a quem precisa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Nos livrai de todos os males. Amém. E é isso, tá, gente? Sempre temos que agradecer, tá? Nós precisamos ser pessoas gratas, gratas por tudo que nós temos. Tudo que nós recebemos. Isso. Precisamos sim agradecer, tá? Agradecer. Gratidão, sermos gratos pelo que a gente recebe todos os dias. Não é maravilhoso? É. Às vezes a gente tia, mas hoje não é um dia muito legal na minha casa. Aconteceu algo. Mas às vezes a gente também precisa agradecer, porque aí a gente se fortalece, mesmo na hora da dificuldade, tá bom? Mas aí é dia de quê? Tia? Animação, nós estamos ainda, ó, no mês junino, nosso projeto Festas Juninas, né, gente? Então, ó, vamos nos animar. Olha só, tia, hoje, 30. Hoje é 30 de junho. Nós já estamos encerrando o nosso mês, gente. Olha aí. 30 de junho. Graças a Deus, né? Nós estamos concluindo o nosso semestre, nosso semestre, né? Nós sabemos que nós temos o ano, ele é dividido em 2 semestres. Então nós estamos concluindo o primeiro semestre, graças a Deus, né? Então hoje é 30 de junho de 2021. Que dia lindo e maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado por nós termos chegado até aqui. E que a gente possa, né, chegar até muito mais na graça do Senhor. Bora lá? Ok? Pega aí teu atividade de reforço. Hoje, nossa revisão, nós vamos revisar o conteúdo de geografia, tá? Certo? E logo, logo, assim que terminarmos aqui, a tia envia o link da nossa provinha maravilhosa, que todo mundo vai tirar a nota, ó. Nota maravilhosa, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. É isso aí. Pega teu livro de atividade de reforço. Isso. Lembra qual é a página? Olha só. Tia,
Pronto, nós vamos ver a litosfera e a biosfera, tá? A litosfera começa na página 83, a atividade de reforço. E a biosfera está na página 84, que vai até a 85. 84 e 85, tá bom? Pega aí. Pronto. Ok, meus amores? Muitíssimo bem. Já tinha só procurar aqui a página. Muitíssimo bem, né? Estamos encerrando o nosso semestre. E estamos também encerrando, né? Concluindo nosso segundo bimestre, né? Então, todo mundo, quem está devendo algum material, alguma nota, né? De algum conteúdo, por favor, agilize rápido, porque nós já vamos entrar de férias, tá? Quem não tiver ok com seu material, vai ter que vir para a escola, deixar o material para fazer correção. Se não tiver concluído, vai ter que concluir, viu? Senão vai ter que vir, ó, dia 1º e dia 2 para os alunos que não concluíram, que está devendo alguma nota. Tia, não fiz tem uma prova que eu não fiz. Então você vai ter que entrar em contato. Você que não está vindo para a escola, está assistindo aula só em casa, né? Tá bom? Então, tia, não estou presencial. Então, você entra em contato para a gente ver uma forma para você realizar esses trabalhos, viu? Tá bom? E quem está vindo para a escola, está presencial, né? No sistema híbrido, dia sim, outro não. Então, tia, estou devendo também. O que é que eu faço? No dia 1º e no dia 2 vai ter que vir para a escola, assistir a aula e colocar esses trabalhos em dias. Tá? Tem que colocar, deixar tudo ok, tá? Nosso segundo bimestre. Então vamos lá, nós vamos falar a litosfera. Tio, o que é a litosfera? Gente, é a camada sólida da Terra, né? Formada pela crosta e pela camada externa do manto. Aí a tia, não sei como essa crosta terrestre que a senhora está falando, né? Pois a tia Rosa vai mostrar aqui para vocês. Pronto, olha aqui, ó. Digamos que... Pronto, a litosfera é a camada sólida da Terra, a litosfera. Deixa eu só a tia procurar aqui uma que a tia colocou aqui para mostrar para vocês. Pronto, aí aqui no livro de vocês tem uma imagem, não tem? Olha, tem a primeira camada, depois tem uma segunda camada, né? Ó. Depois tem outra camada que vem aqui, e aí forma outra que vem aqui desse outro lado. Pois é, essa camada mais sólida que nós temos aqui, ela é chamada de litosfera. É a camada mais sólida da Terra, tá? Então é isso que ele está dizendo, é a camada sólida da Terra, formada pela crosta e pela camada externa do manto. Tio, o que é o manto? É a parte que fica mais, né, digamos, mais interna, tá? Tem o núcleo, depois... Pronto, aí a gente vê aqui, essa primeira camada aqui, ó, tá? É chamada de litosfera. Ela é a camada mais sólida, mais dura, tá? Então, ela é chamada de litosfera.
E aí, dentro da litosfera, nós temos as rochas, né? E o que são as rochas, tia? As rochas, a gente sabe que é bem... a gente tem, assim, uma compreensão maior, né? É um agregado natural formado por um ou mais minerais. E o que são os minerais, tia? Eu sei que as rochas são formadas por minerais, mas o que são esses minerais? Os minerais, gente, são elementos ou compostos químicos também da própria natureza, né? Ó, eles são compostos químicos natural, resultante de processos inorgânicos. Ou seja, né, como um resto de material, de animais, de vegetais. E aí, ao longo do tempo, eles vão o quê? Vão se formando, tá? Então, as rochas são formadas por minerais. E os minerais, ao longo do tempo, também vão se formando na própria natureza. Ele diz aqui, ó, é um elemento compostos químicos natural, resultante de processos inorgânicos. Ou seja, compostos de materiais como de animais que morrem, né? Aí, ao longo do tempo, vai se juntando com outras. Também tinha vegetal encontrado na crosta terrestre. Isso. Então, a partir daí vai se formando o quê? Vai se formando as rochas. E aí, dentro ainda da litosfera, nós temos as rochas. Deixa eu botar aqui, deixa eu apagar aqui. Dentro da litosfera, nós temos as rochas, tá? As rochas. O que mais? Temos também... Aí dentro as rochas, elas se classificam em as metamórficas, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Pronto, aí dentro das rochas, e as rochas, nós temos as rochas, aí se classificam em rochas o quê? A tia acabou de falar. As rochas magmáticas. Também as rochas sedimentares. E as rochas metamórficas. Pronto, dentro das rochas, né, aqui nas rochas, tia, nós temos essa classificação aqui, as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Está dentro das rochas, né? Tio, o que são rochas magmáticas? São aquelas, nós podemos até dar exemplo de quando você vai fazer uma construção, quem vai construir sempre compra aquelas pedrinhas, nós chamamos de pedregulhos ou pedrisco, né? Alguma coisa assim. Essas pedrinhas que a gente compra nos depósitos, né? Para construção. Então, aquelas pedrinhas são exatamente as rochas magmáticas. São aquelas que resultam do resfriamento e da solidificação do magma, sendo em geral bastante antigas. A arte é bem antiga, né? Por exemplo, nós temos algumas serras, né? E aí as pedreiras, o que são as pedreiras? São pessoas que trabalham com pedras. Eles vão lá, eles pegam
coloca, né, dinamite, alguma coisa, para quebrar as rochas, que elas são uma rocha só. Então eles usam para quebrar e aí, a partir dali, eles levam para as indústrias e eles transformam exatamente aí que tem no seu livro, né? Essas pedrinhas bem pequenas, que nós compramos em depósito para construção, fazer construção. Isso, tá? Então, são rochas magmáticas. Mas elas foram formadas, elas são desse tamanho mesmo, que está aqui no nosso livro? Não, gente. Elas são como a tia Rosa deu o exemplo agora de uma serra. Nós temos aqui aqui próximo a nós, quem mora aqui em Pacatuba, né, em Maracanaú, nós temos várias serras. Então, tem indústrias, tá, que utilizam a própria serra para fazer esses pedregulhos, né, para construção. Aí eles quebram. Quebram como, tia? Eles usam, né, material apropriado para isso, tá? E aí eles levam e aí transformam nessas pedrinhas pequenininhas que a gente vê. Bom, tem no seu livro. E as rochas sedimentares? As rochas sedimentares. Tia, que são rochas sedimentares? São rochas, elas são formadas por partículas, né? Ao longo do tempo, tá? São formadas por partículas ou sedimentos que se depreendem de outro material, tá? De outras rochas, desmanchando-se em grãos chamados de sedimentos. Então, é por isso que são chamadas rochas sedimentares. Então, elas são... Os sedimentos também podem ser produtos de restos de elementos orgânicos, como o calcário. Aí você vê no seu livro essa imagem, tia, tem uma imagem, parece uma parede. Isso, mas ela não é uma parede. Aí são materiais orgânicos que ao longo do tempo são materiais, né? Eles são formados, são partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas, né? E aí ao longo do tempo elas vão se formando, né? Elas se desprendem e aí elas vão se formando, tá? Se juntando com o resto de elementos orgânicos. E aí ele dá o exemplo do calcário, né? Vai se juntando e aí vai formando aí essa rocha que parece com a parede, né? Isso, mas não é a parede, tá? Ela vai se formando com a mistura desses elementos, e aí ao longo do tempo, isso é com 2 anos, 3 anos? Não, muito tempo. E aí são anos e anos para chegar, né, nessa forma que a gente está vendo aí no nosso livrinho, tá bom? E aí nós temos as rochas metamórficas, né? Rochas metamórficas. As metamórficas são as rochas formadas pela transformação de outras rochas. Como o mármore. Você está vendo aí no seu livro essa imagem? Tia, parece assim pedras escuras, pretas. Mas é isso mesmo, tá? Aí quem trabalha com esse material, lembra que a tia Rosa deu o exemplo da mesa. Tem gente que tem família que compra mesa de mármore, né? Então são pedras, tá? E aquela pedra vai para a indústria e aí ela fica bonitinha, colocada em forma ou quadrada ou redonda, depende do fabricante, né? E aí faz aquelas mesas maravilhosas que nós temos nas nossas casas, tá certo? São exemplos de rochas metamórficas, tá? São mármores, é um exemplo de rocha, o mármore, como a tia já deu exemplo, né? Mesa. Às vezes tem até mesinha de centro, que também é feito de mármore, tá? Então, o mármore, ele é uma rocha metamórfica. Tá certo? Muito bem. E aí nós temos o solo, né?
Nós temos na nossa rocha vários tipos de solos, tá? Nós temos os solos basicamente formados por 4 camadas. E aí no seu livro tem um desenho, né? Dá para você ver esse desenho? Dá, né? Então aí tem um desenho que aí ele vai dar, esse desenho é para mostrar como são essas camadas, tá? Essas 4 camadas do solo. Nós temos a primeira camada, que é exatamente essa que nós estamos, né? A primeira camada. Tia, que é chamada de horizonte, ela é chamada de horizonte. Desculpa aqui. É chamada de horizonte ó, tá? Horizonte. Tá pequenininho, mas é só para você ter uma ideia, tá? Você tem aí no seu livro. Horizonte é chamado de horizonte ó. Na outra camada, nós chamamos que é a segunda camada, tá? Ela é chamada de horizonte B. Não, horizonte A, né? Tia, chamada de horizonte A. A terceira camada que é chamada de horizonte B. Aí tem a terceira camada que, se você observar, ela é bem maior, né? É chamada de horizonte B. E a última camada, né? Essa última camada aqui é chamada de horizonte C. Horizonte C. Ok? E aí no horizonte O, tá? Ele é rico em matéria orgânica. Tia, matéria orgânica, sim, resto de animais, resto de comida, né? Resto de alimentos, tá? Então ele é rico em matéria orgânica e é formado por exatamente restos de organismo em decomposição. Às vezes restos de animais, como a tia falou, restos de comida, de alimentos, isso. Às vezes até mesmo digamos que outros tipos de vida que tem na floresta, né, que tem na superfície, e que eles se decompõem, né? E aí exatamente vai formar esse horizonte O. No horizonte A, tia. No horizonte A, essa aqui, né, é a camada arável. Tia, o que é a camada arável, né, que é onde encontramos os seres vivos, como as minhocas, os insetos, né? Também apresenta circulação de ar, né, onde o ar entra, a água. Tia, tem água aqui? Tem. Se você estiver, digamos, num lugar, tá faltando água, se cavar um poço, você vai encontrar água. Por quê? Porque nesse horizonte aqui, no horizonte A, nós temos tem o ar, né? Por isso que alguns animais sobrevivem aqui, como as minhocas e outros tipos de animais, né? Então, sobrevive aqui embaixo. Mas por quê? Porque tem água e também porque tem ar. Certo? E no horizonte B, tia? O horizonte B é mais profunda, né? Um pouco mais profunda. E aí é formada por fragmentos de rochas. É um pouco mais duro, né? Então, tia, no horizonte B é formado por fragmentos de rochas? Sim. Por fragmentos de rochas. Mas esses fragmentos de rocha não é a rocha em si, não, né? São porosos, né? E aí a gente dá o quê? Forma-se essa camada, a camada do horizonte B, tá? Por fragmentos de rochas. Não é bem a rocha, mas fragmentos, pedaços, né? Que aí vai se juntando com outros materiais, tá? Matéria que não é obtida a partir de decomposição de seres vivos. Então, nessa camada,
ela não é obtida através de quê? Através de, como a gente viu aqui nos demais, né? Aqui no horizonte O, no horizonte B. Não é porque tem água, nem ar, nem resto de animais, nem de alimentação. Né? Que nós chamamos de organismo, né? É material orgânico, que é resto de comida, resto de animais, né? Vai se juntando ao longo do tempo. Nesse caso aqui não existe, tá? Ela não é formada por esse tipo de elementos. No horizonte C. No horizonte C é a camada de transição. Se você observar, ela é a mais profunda, né? Então ela sofre, nós dizemos que ela sofre uma transição, tá? É a camada de transição entre o solo e a rocha matriz. O solo e a rocha matriz. E é formada por fragmentos de rochas que ainda estão começando a se decompor. Então ela, tá? A tia, digamos que aqui ela está no núcleo, está bem mais próximo, né? Mas aí a gente, como ele está dizendo aqui, ó, é a camada de transição entre o solo e a rocha matriz. E é formado por fragmentos de rochas que ainda estão começando a se decompor. Tá bom? Ok, então vamos lá agora para o nossa atividade de reforço. Vamos ver o que foi que nós conseguimos obter aí. Na primeira questão, deixa eu te apagar logo aqui. Ele pinte uma palavra de cada quadro para descrever corretamente as informações sobre a litosfera. Então, já que nós estamos falando em litosfera, né? A litosfera, as rochas. Então, tem os quadrinhos, tá? No item A, por exemplo. Primeira questão da página 83. Página 83, tá? Lá no item A, tem assim, a litosfera é a camada. A litosfera é a camada. Aí tem um quadrinho, ó, líquida. Vou botar os pontinhos aqui que eu não vou escrever, tá? Líquida. Líquida. A outra, e sólida. Sólida. Aí ele diz sólida da Terra, né? Da Terra, formada pela... Aí tem o nome crosta. Tia, tem crosta. Tem também rocha. A litosfera é a camada líquida, sólida da Terra, formada pela crosta ou pela rocha e pela camada externa ou interna do núcleo ou do manto. Crosta, externa, interna, aí embaixo tem núcleo, e no outro quadrinho tem manto, tá? Manto, ó. Você vai pintar aquele que completa aí a informação, mas que esteja correto, tá? Vamos lá. Diz assim, ó, a litosfera é a camada sólida ou líquida? A litosfera é a camada líquida ou sólida? Sólida, né, gente? Eu tô falando de rocha. Você pinta só. Desculpa. Você pinta sólido, tá? Então, a litosfera é a camada sólida da Terra formada pela crosta e pela rocha. Pela crosta terrestre,
Pela crosta e pela camada, interna ou externa? Externa ou interna? Tia, externa, porque a interna, né? Interna vai lá pro manto, não é. Do núcleo ou do manto? Do manto, viu? Pronto. Então você vai pintar sólido, crosta, externa e manto. É o que vai completar aí a nossa informação corretamente. Ok? Vamos para B. Bora lá, na B. Pra apagar tudo, né? Ficar bonitinho, ficar organizado. Então vamos lá. Na B ele diz assim: na parte externa da B, na parte externa da hidrosfera, hidro tá falando de água, né? Hidrosfera. E na outra tem sólido, tia. Isso, sólido. Sólido. Opa, desculpa, não é. Tia. Voltei para a primeira questão, meu povo. Vamos voltar aqui, é no item B, tá? No item B ele diz assim, olha. Na parte externa da hidrosfera, né? Deixa eu já só organizar aqui melhor. Tá? Hidrosfera. Tia, e o outro? Nós temos litosfera. Litosfera. Gente, deixa eu pegar aqui um pincel. Outro pincel. Tá muito... Não, vocês não vão ver direitinho, né? Tá bem claro. Vamos lá. Na outra, tia, tem... encontramos as rochas e o solo. Depois, nós temos terremoto. E aí nós temos, embaixo nós temos terra, né? Terra e água. É isso? Água. Mais claro ainda esse pincel. Oh, Jesus. Pronto, aí você vai pintar o que é que concorda aí com a nossa informação. Na parte externa nós estamos falando de quê? Litosfera, né? Externa da litosfera. Encontramos as rochas e o solo. Que cobrem toda a superfície da terra. Então, você vai pintar litosfera, solo e terra. Tá bom? Vamos para o item C. No item C, ele diz assim, olha. Vários fenômenos ocorrem nessa camada, como atividade vulcânica ou pluviométricas. Pluviométrica, nós estamos falando de água, né, gente? Então, se nós estamos falando de litosfera, nós estamos falando das rochas. No item C. Então, vários fenômenos ocorrem nessa camada, como atividades vulcânicas, pinta aí, vulcânicas, tá? Vulcânicas,
vulcânicas e terremotos. A palavra terremotos. Printe aí. Terremotos. Essas duas você vai pintar, tá bom? Printe aí. Vulcânicas e terremotos. Certo? Pronto. Na segunda questão, ele diz assim, a litosfera é fragmentada em... Aí tem 3 opções. Essa é a segunda questão, tá? Nós temos 1, 2 e 3. A primeira é placas termônicas, placas termônicas na segunda, placas textuais, placas e placas tectônicas. Placas tectônicas. Então vamos lá. A litosfera é fragmentada em placas termônicas, placas textuais ou placas tectônicas. Tectônicas, né, gente? Ó, marco X. Na terceira questão, nós temos um diagrama, né? No diagrama você vai encontrar o nome de 3 tipos de rochas. Ai, tá bem fácil, gente. Tá facílimo, né? 3 nomes de rochas dentro no diagrama. Terceira questão. Vamos lá. Tá facílima, tá bem? Ó, você olhou, você já bate o olho, você já descobre qual é, né? Lá na primeira linha você tem quem? Quais são as rochas? Sedimentares, né? Você tem logo lá. Sedimentares. Sedimentares. Logo abaixo nós temos as magmáticas, tá? Magmáticas. E lá na última nós temos as metamórficas, não é isso? Metamórficas. Isso, pronto. As 3 rochas, né, que estão no diagrama. As sedimentares, as magmáticas e metamórficas. Tá bem? As duas aqui estão uma abaixo da outra e essa está lá no finalzinho, a última. Certo? E aí, com essas mesmas palavras que você encontrou no diagrama, você vai completar os itens abaixo. O item B, né? Porque o A exatamente era para encontrar o nome das rochas no diagrama. Ele diz assim: agora complete as frases abaixo com os nomes encontrados no diagrama, formando as afirmativas verdadeiras. Vamos lá, ele diz assim, rochas, aí tem um tracinho, né? Rochas são formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Quem são elas? Qual é a rocha que se desprende de outras rochas?
Será que é sedimentares? Será que é a magmática ou a metamórfica? Hein? Ela se desprende de outras rochas. É a primeira, né, gente? Sedimentares, coloque aí. Sedimentares, tá? Tô na B, no primeiro tracinho. Sedimentares. Vamos ver a próxima informação que ele nos dá. Ele diz: rochas resultam do resfriamento e da solidificação do magma. Qual é essa rocha? Ele quer saber o nome dessa rocha. Que resulta do resfriamento e da solidificação do magma. Qual é? Gente, a metamórficas, tá bom? É a magmáticas ou a metamórficas? Ó, a sedimentar já foi. Será que é a magmática? Será que é a metamórficas? Qual é? Ela se desprende, ela resulta do resfriamento e da solidificação do magma. O nome já está dizendo, ó, do resfriamento do magma, magma. Então, o que, ó? As rochas magmas, tá? As rochas magmas. Só que aqui nós encontramos, não foi o magma, né? Foi o quê? Magmáticas, né? Você coloca do mesmo jeito, tá? Magmáticas. Tem que escrever do mesmo jeito que você encontrou lá no diagrama, tá bom? E a outra, quem é? Ó, rochas. São rochas formadas pela transformação de outras rochas. Aqui ela não se desprende, ela é transformada a partir de outras rochas. Quem são elas? As metamórficas, tá? As metamórficas. As metamórficas, tá bom? Metamórficas, ok? Então a primeira foi sedimentares, a segunda as magmáticas e a terceira foram as metamórficas, tá bom? Completa aí. Vou apagar aqui esse lá, enquanto você termina lá. Na nossa quarta questão, ele diz: faça o que se pede. Item A. Defina. Você vai definir o que são rochas. Quarta questão, ele pede para você definir. Você vai definir rocha. Rocha, mineral. Rochas e minerais. Mineral, tá bom? Rochas. Que são rochas, hein, gente? Rochas. Que são rochas. Que são rochas. Lembra? Deixa eu te tirar esse aqui. Só rocha, tá bom? Um agregado, né? Ele é o quê? Um agregado natural formado por um ou mais minerais, né? Coloca aí, é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Por um ou mais
minerais. Ok? E o que são minerais? Que tu, ainda é da A, viu? A tem o primeiro. Primeiro ele quer saber o que são rochas. É um agregado natural formado por um ou mais minerais, tá? E a outra ele quer saber o que é mineral. O que é mineral? Lembra aí o que é mineral? É um elemento, né? É um elemento ou composto químico natural ou, né, composto químico natural ou um composto químico natural resultante de processos resultante de processo resultante de processos inorgânico. Inorgânico, tá? Encontrados na rocha, na crosta terrestre. Encontrado aonde, tia? Na crosta terrestre. Encontrado dá para você ver, dá, né? Encontrado na crosta terrestre. Encontrado na crosta terrestre. Isso é o mineral, tá? Então, o que é a rocha? A rocha é um agregado natural formado por um ou mais minérios, né? Ou mais minerais. E aí ele pergunta o que é mineral, né? Aí você coloca aí que ele é um elemento ou um composto químico, tá? É um composto químico natural, resultante de processos inorgânicos, tá? Inorgânicos encontrado na crosta terrestre. Ele diz natural porque ele é formado a partir da própria natureza, né? Então, por isso que ele diz que é natural. Um composto químico natural, tá? Resultante de processos inorgânicos é encontrado na crosta terrestre, tá bom? Posso apagar o outro lado? Deixa eu apagar lá enquanto você faz aí, tá bom? Vamos lá. Vamos para a página seguinte. Agora vamos para o item B, tá? Indo da quarta questão, no item B. O que é que ele quer no item B? Ele diz: a crosta terrestre está dividida em duas partes. Quais são? E quais as suas localizações? Então ele quer saber duas coisas, né? Quais são essa divisão, tá? De que tinha da crosta terrestre e está localizado aonde? Então vamos lá.
A crosta terrestre está dividida em continental, continentais, oceânica e oceanos. Vamos lá. No primeiro pontinho, tem um pontinho aí. E aí você vai colocar aí, né? Vamos lá. Continental. Continental. E se localiza continental e continentais, tá? Os dois. No primeiro pontinho, continentais e continental e continentais. Coloca no plural, continentais. Aí lá na frente tem outro tracinho, localizado. Se localizar onde? Lá no tracinho da frente. Você vai colocar nas regiões, tá? Aqui, ó. Nas regiões. Esse tracinho aqui tá na frente, tá? Pronto. Aí tem o segundo pontinho. No segundo pontinho você vai colocar, ó. É dividido em oceânica, desculpa. Oceania. Oceânica, tá? E oceanos. Aí lá na frente tem um tracinho e pergunta. Localizado no fundo dos... Aí já vem pra cá, ó. Então ele se divide em oceânica e ele está... Aonde, tia? Se localiza aonde? No fundo do... Tia, no fundo do mar? Não, no fundo dos No fundo dos oceanos, tá bom? No fundo dos oceanos. Vamos agora para a nossa quinta questão. Vamos lá, muito bem, estudem, viu? Não se esqueçam de quem está devendo algum material, quem está devendo alguma notinha, algum trabalho, né? Tem que se apressar. Se apresse, exatamente, tem que se apressar para colocar logo em dias, tá? Tá certo? Não pode perder tempo. Na quinta questão ele diz, faça a numeração certa de acordo com os horizontes do solo. Aqueles horizontes que a tia mostrou aqui. Horizonte O, horizonte A, B e C. Tá bom? Você vai fazer responder de acordo com aqueles horizontes. Tia, então, é a quinta questão, né? Tia, então, ele diz que o número 1, ele é o horizonte O, tá? Vou botar aqui o H, horizonte O. No número 2, ele está dizendo que é o horizonte, deixa eu olhar aqui, o horizonte A. E no 3 é o horizonte B. E no 4 ele está dizendo que é o horizonte 4. Horizonte o quê? C, tá bom? Horizonte C. Agora nós temos as informações aí abaixo e você vai colocar os números de acordo com a que cada um pertence, tá bom? Vamos lá. Ok? Então vamos lá. Apresenta elementos inorgânicos. Quem é? Inorgânico. Lembra das camadas? A, tia, ela é a terceira camada. Isso, então ela é o quê? Ele é o horizonte
O horizonte B, você coloca lá o número 3. Horizonte B. No outro, é rico em matéria orgânica e é formado por resto de organismo em decomposição. Essa é o quê? Essa já é a primeira. É a que nós estamos. Isso, número 1, né? O horizonte O. Depois, encontramos seres vivos como minhocas e insetos. Já sei, né? A segunda, o horizonte A, né? E a última é a camada de transição entre o solo e a rocha matriz. Então, é o horizonte C. Ok? Muito bem. Vamos agora para mudar de assunto. Mas termine aí logo. Ok? Ó, pronto, aqui já vai apagar, viu? A biosfera. Vamos lá para a biosfera. Biosfera. Quando a gente está falando de biosfera, né? Bio, está falando de vida, tá? Estamos falando de vida, bio. Então, a biosfera é a camada da Terra onde estão os seres vivos, né? Onde estão os seres vivos, tá? Nela devemos incluir os seres que habitam a atmosfera, também a litosfera, tá? E a hidrosfera. A palavra biosfera, tia, essa palavra é uma palavra, acho que é uma palavra grega. Eu acho que vem dos gregos, né? Então, biosfera. Bio quer dizer vida e esfera, né? Ou seja, ó, a vida que existe em todo o planeta, tá bom? E aí, dentro aqui no nosso livro, eu tô com o livro de geografia aqui na mão, né? Lembra que nós falamos sobre ecossistemas, sobre os fatores bióticos, abióticos, né? Eu lembro muito bem que a tia Cíntia falou sobre esses assuntos, né? Isso, então, falamos dos habitats, que habitat, tia, é onde cada ser vivo vive. É o seu habitat natural, né? Os animais que vivem na floresta, os animais que nós que vivemos, né? Nós somos animais, sim. Somos animais racionais, né? Então nós temos o nosso habitat, tá bom? E aí ele vem falar sobre o ecossistema, né? Ele diz o sistema que inclui os elementos vivos e não vivos, os vivos e os não vivos. Tia, quais são os não vivos? Aquele que não tem vida, como as pedras, riachos, o que não tem vida. Então há uma relação entre os seres que têm vida e os seres que não têm vida, porque eles também nos complementam, né? Tá bom? Os complementam no sentido de nos ajudar a viver, né? A sobreviver, ok? Então, os ecossistemas são formados pelos fatores bióticos e abióticos. Vamos ver agora o que são bióticos e abióticos, né? Os bióticos, tá? São aqueles ocasionados pela presença de seres vivos. São o que? São os bióticos. Bióticos são aqueles ocasionados pela presença dos seres vivos. E os abióticos são aqueles, né, que é o contrário. Pronto. Certo? Aí nós podemos dar exemplo aqui, ó. Os fatores bióticos são aqueles que são
são aqueles ocasionados pela presença dos seres vivos ou suas relações no meio em que eles vivem, tá? Como os animais, as plantas, os seres humanos. Já os fatores abióticos são os fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, como a água, o solo, o ar, o gelo. Eles não têm vida, mas eles influenciam, né? Tá certo? São os fatores influenciados pelos elementos naturais não vivos, que não têm vida. E aí ele dá o exemplo da água, do gelo, do vento, tá bom? Ok? Pronto, aí a gente vai agora para a nossa atividade de reforço. Só a tia ver aqui um... Ok, né? Vamos lá. Na primeira questão ele diz, faça o que se pede. Defina o que é biosfera. O que é a biosfera? Que a tia acabou de falar para vocês. Desculpa. É a camada da Terra onde estão os seres vivos. É a camada da Terra onde estão quem? Os seres vivos, né? Os seres vivos. Ok? Os seres vivos. Muito bem. Esse é o item A. No item B ele diz, marque a afirmativa correta. Aí nós temos aqui vou colocar aqui assim do lado, tá? Para questão de espaço. No item B, ele diz, marque a afirmativa correta. Na biosfera, devemos incluir os seres que habitam. Habitam aonde? Ah, na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera. Tá onde? Aqui no meio, né? Então, ele está dizendo que na biosfera devemos incluir os seres que habitam aonde? Ah, em todo o planeta, tia, em todo o sistema. Isso, aonde? Na atmosfera, na litosfera e na biosfera. Na hidrosfera, né? No item C, vamos ver aqui no item C. A palavra biosfera vem do grego e significa o quê? Vida. Bio quer dizer vida. E esfera quer dizer esfera, né? Então, qual é o item que você vai marcar? O primeiro, né? Na segunda questão, ele diz, quem sou eu? Sistema que inclui os elementos vivos e não vivos. O meio ambiente e as relações que estabelece entre si. Quem sou eu? O ecossistema, tá? É o ecossistema. Tá falando do ecossistema, tá? Ele habita todos os tipos de seres, vivos e não vivos. É o nosso ecossistema. Vamos para a terceira questão. Tá? A terceira questão bem aqui, tá bom? Vamos lá. Diferencie fatores bióticos de fatores abióticos. A tia acabou de falar isso para vocês, né? Explicar para vocês. Os fatores bióticos são todos aqueles que têm vida, né? Aqui um pontinho, na questão 3. São aqueles ocasionados pela presença de seres vivos, tá? São aqueles
Ai, gente, meus pincéis estão horríveis. São aqueles ocasionados pela presença de seres vivos e suas relações pela presença de seres vivos suas relações no meio como aí ele vai dar exemplo, né? Como os animais, as plantas e os seres humanos. E os seres humanos, nós, né? No outro ainda, no outro pontinho. O outro pontinho, né? O que é que pede, tia? Ele diz, olha, fatores abióticos. Aqui foram os fatores bióticos e aqui são os abióticos, tá bom? Não tá pedindo. Quais são os fatores abióticos? O que são fatores abióticos? São os fatores influenciados, coloque aí, são os fatores influenciados pelos os elementos naturais não vivos. Não vivos. Aí ele dá exemplo, né? Como quem? Como a água, o sol, o solo, o gelo e o vento. Aí você coloca aí, tá? Como a água, solo, o sol, né?
O solo, o gelo e o vento. Sol, o solo, gelo e o vento. E o vento. Ok? Vamos para a quarta questão. Ok, vamos lá. Todo mundo acompanhando, gente? Não esquece, viu? Acompanhe direitinho, que é para não deixar, olha, escapar nada, tá? Para você estar com o seu livro aí, ó, prontinho só para estudar. Tá certo? E tirar uma nota maravilhosa. Na quarta questão, nós temos o item A. Você marcar, tá? O item B. E o item A e B. Ele diz assim, ó. Marque um X na resposta que completa as frases abaixo. Ecologia é o quê? É a ciência que estuda os vegetais de um lugar ou é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente? Ai, tia, com certeza é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Marca aí. Na B, habitat. Ai, a tia diz que habitat é o lugar onde a gente vive. Isso. Pronto. É o ambiente em que os seres vivos, vegetais ou animais vivem. Primeiro. Muito bem. Na quinta questão, ele diz: defina a palavra a seguir. Qual é a palavra que nós temos aí? Ai, biopirataria, tia. Tinha esquecido de falar para vocês o que é a biopirataria. Isso. Mas a gente já viu, né, na aula passada, a tia Cíntia falou sobre a biopirataria, né? Certo? Então está. A biopirataria, gente, é o que acontece muito nas nossas florestas, né? É o desvio ilegal da nossa, do que, tia? Das nossas riquezas naturais, como a nossa flora, né? Como a nossa água, a nossa fauna, né? Então, é o desvio ilegal de tudo isso. A gente vê muito desvio de quê? De animais, né? Outro dia a gente viu aquela cobra que foi encontrada em outro país que é do Brasil, né? Então é desvio ilegal, porque elas foram ilegal, né, para outros países. Então é isso. A biopirataria é esse desvio ilegal da nossa fauna, da nossa flora, né? Da nossa água, tá? Coloca aí. É a quinta questão. Ele está pedindo para você definir o que é biopirataria. Então, você coloca, é o desvio ilegal. Isso, é o desvio ilegal das riquezas naturais. Das riquezas naturais. Como que a nossa flora, a nossa água e a nossa fauna. Nossa flora está falando de quê? Das nossas árvores, né? E a nossa
nossa fauna, dos nossos animais e a nossa água dos nossos rios. Ok? Então, biopirataria, gente, é isso, tá? É o desvio ilegal das riquezas naturais do nosso país, do nosso Brasil, tá? Exatamente. Já tinha saído aqui para você fazer, né? Mas tá bem, tá logo no seu livro aí. Pega o livro. Então, biopirataria nada mais é do que pegar o que não é de si, né? No caso, as pessoas vão lá na nossa floresta, pegam os nossos animais, corta as nossas árvores e vendem, né? Vendem sem o IBAMA saber, né? Porque esse é crime. Bom, a gente não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso sem ter um documento que lhe permita fazer isso, tá? Então, se ele faz sem esse documento, ele está desviando ilegalmente aquilo que não é dele, né? Aquilo que é riqueza do nosso país. Tá bom? Então é isso, meus amores. E aí a tia Rosa vai ficando por aqui. Já, daqui a alguns minutinhos, a tia vai colocar lá nos nossos grupos o link da nossa provinha de geografia, tá bom? E depois da provinha de geografia, quem tiver tudo ok, ó, está de férias.